Hoje, minha gente, hoje é dia 7 de janeiro, é o dia do leitor, uma data feita para comemorar aqueles que gostam de ler e tem no livro um grande amigo. Ler é viajar. O aprendizado da leitura é um processo infinito de capacitação que é fomentado pelo contato com os livros. Pouco a pouco, a prática da leitura nos faz buscar cada vez mais livros mais complexos, sejam eles literários ou não. O que indica nosso crescimento da capacidade de interpretação e de abstração. Ler nunca é uma atividade passiva. Através da leitura, o leitor identifica e cria lugares, personagens e histórias. Muitas vezes se projeta, a pessoa mesmo se projeta no que está lendo. Não é mesmo, professor Wellington? Está aqui conosco então o professor Wellington Soares, que ele vai conversar com a gente. É um amante da leitura, ele que já publicou diversos livros. Ele é uma pessoa que com certeza tem o hábito de ler quase que diariamente, que viaja onde tem leitura, onde tem feira de livro, onde tem sebo, ele está lá. Bom dia! Quer dizer, então, que através da leitura a gente pode mudar a nossa vida, pode mudar o nosso comportamento, o nosso pensamento? Bom dia, professor! Bom dia, Laércio. É um prazer não só mudar a gente, mas a gente mudar o mundo, mudar a nossa realidade. Como você bem falou, o livro é o melhor amigo do homem, não é o cão, tá certo, o livro. Você estando com o livro, você nunca está sozinho, você nunca é uma pessoa solitária, porque o livro, além dos conhecimentos, ele te permite viajar por outros mundos, por outros horizontes e se tornar uma pessoa melhor. E o hábito da leitura deve-se começar mesmo quando cedo? Por exemplo, eu matriculei minha filha em determinado colégio e eu fiquei impressionado, professor, que eles já exigem interpretação de texto de umas crianças ainda tão pequenas, que não têm hábito de ler e tudo mais. Leia e interprete. Já é dessa idade mesmo que tem que fazer aí, forçar a pessoa a ler? Já é dessa idade mesmo. Quanto mais cedo, tá certo, melhor. É um aprendizado cotidiano e que deve ser levado para toda a vida. Nós temos que observar o seguinte, nós temos um déficit de leitura no Brasil. Para você ter uma ideia, tá certo? Nós temos o leitor brasileiro, ele lê em média 5 livros por ano, o que é uma média muito baixa comparada a outros países. Os franceses estão lendo mais, os norte-americanos, os cubanos, os argentinos. Então, nós temos que melhorar isso. Quanto mais cedo, melhor. Para incentivar a leitura aos pequenos, às crianças, os pais, os tios, tem que manter esse hábito de ler para a criança ver e se inspirar? Exatamente. Se os pais servirem como exemplo, melhor. Mas é um papel de toda a sociedade, principalmente dos pais e das escolas também. Os pais não só devem ler para os filhos, como também contar histórias. A contação de histórias é muito importante também, porque a literatura nasceu através da palavra oralizada. Mas o pai também deve destinar mensalmente um valor em dinheiro para os filhos irem às livrarias de Teresina e comprarem o livro de sua preferência. Não deve ser só imposição, só o gosto dos pais, não. Deixar a meninada à vontade. E o tipo da literatura que a pessoa deve indicar para seus filhos logo no começo? Aí já pode ser uma poesia, já pode ser uma história? É muito importante observar a faixa etária, mas não há preconceito em relação a isso daí. Mesmo um livro infanto-juvenil, que é destinado ao público adolescente, ele serve também para os adultos. Como livros de adultos também servem para, tá certo, o público adolescente. O importante é despertar no jovem, quanto mais cedo, o hábito da leitura. É ele perceber que é um hábito saudável e que não tem contraindicações. A gente vê geralmente aquelas pessoas que são, como é que se diz, doutores pela natureza, né? De fazer cordéis, de fazer alguns livros, transmitir seu pensamento, mas nunca tiveram num banco de escola. O que é que se explica isso? Pessoas que são ignorantes de leitura e tudo mais, mas tem aquele saber nato já da pessoa. O senhor acredita, então, que gostar de ler já não é uma tendência de cada um, como a pessoa já tem tendência de ser um médico, de ser um veterinário, de costurar, de cozinhar, também gostar de ler? Ou qualquer pessoa pode ler? Duas perguntas que eu fiz para o senhor. Toda pessoa pode ler, tá certo? Pode vir a gostar de ler. E nós temos que observar o seguinte, não tem gente ignorante.
Toda pessoa tem os seus saberes, tem as suas competências. Mesmo não dominando a língua escrita, tá certo? Tem a linguagem falada. Daí o surgimento, tá certo, do cordel e dos repentistas. Porque você lembra muito bem o que disse Paulo Freire. Antes do homem ler as palavras, as letras, ele lê o mundo. Isso é que é importante, é fazer a leitura do mundo. Ou através da palavra falada ou através da palavra escrita, sem nenhum tipo de preconceito. Quer dizer, então, que a palavra falada também, a percepção visual, pode também crescer, é uma leitura diferente, uma leitura que está aí no mundo, só basta a pessoa também se concentrar e ficar lendo o mundo. Exatamente. Se nós formos observar, tudo é texto, ou seja, tudo é passível de leitura, desde a literatura de banheiro, às vezes a pessoa vai no banheiro, está sentado ali no trono, na porta tem muitas coisas escritas, leia aquilo. Você vai numa estrada, tem um caminhão e ele lá, os caminhoneiros são verdadeiros poetas. Eles colocam frases no letreiro, leia também. Tem uma frase no muro, leia também. Tem alguém que tem uma blusa, está vestindo uma blusa com uma frase, leia também. E você pode ler aquilo que não é escrito também, porque existe a linguagem não verbal. Ou seja, nós temos várias formas de linguagem e todas são, vamos dizer, muito importantes no nosso aprendizado. Geralmente a gurizada começava lendo lá os gibis, as revistas em quadrinhos. Depois é que iam chegar, tá certo, ao livro. E a pessoa tem que perceber que não é só ler hoje para passar de ano na escola. Não é ler apenas para entrar na universidade. Não é ler apenas para concluir o curso na universidade. É ler para toda a vida, porque ler faz bem. Quem lê tem algo a dizer. Mas geralmente quem não gosta de ler tem uma percepção que não muda nada. Lê, mas não muda nada. Mas como é que a gente percebe essa mudança na pessoa, diferencia essa pessoa de uma outra que não lê, uma que lê muito e outra que não? Onde é que vem toda essa mudança? Onde é que a gente reconhece? Laércio, quando você começa a conversar com a pessoa, em 5 minutos você já tem uma radiografia dela. Se ela é leitora ou não, se ela é amante da cultura ou não. E faz diferença. Eu também sou professor de literatura, além de escritor, sou professor de literatura e convivo com os jovens, tá certo? Desde cedo, principalmente os estudantes do ensino médio. Uma vez, um aluno chegou para a namorada, eles vinham na minha direção e ele falou para a namorada que eu vi ele falando isso para ela: olha, não fala nada não, fica calado. Tá certo? Nós vamos encontrar agora, eu vou te apresentar o professor Wellington. Isso é terrível, isso é muito terrível. E o exemplo deve partir de todos, inclusive do presidente. Hoje nós temos um presidente da República que não valoriza o livro e, o que é pior, se vangloria de não ter lido o livro, de não gostar de livro e de dizer que o livro é um amontoado de palavras. O senhor acha que a tecnologia, a internet, por exemplo, distanciou as pessoas da leitura do papel, né? Porque ainda existe um amante do livro que gosta do cheiro do livro, gosta de passar a folha, tem todo um hábito, todo um ritual, né? Mas a internet teve, assim, algum empecilho, algum travo em relação a pessoa ir pegar um livro e ler? Não, de forma nenhuma, tá certo? Eu acho, inclusive, que cresceu. Porque, para você ter uma ideia, todos os livros hoje, praticamente, estão disponíveis na internet. As pessoas podem ler gratuitamente. Vamos pegar os clássicos da nossa literatura. Você está querendo ler Iracema, do José de Alencar. Está lá na internet. Você quer ler, tá certo, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Está lá na internet. Então, hoje, o acesso ao livro se tornou mais fácil. Nós temos que observar também que o preço do livro no Brasil ainda está caro. Temos que diminuir, temos que reduzir. Até porque houve uma redução dos impostos para as editoras. Mas nós temos que incentivar de toda maneira. Ou ele impresso, ou ele de forma virtual, o importante, tá certo, é ler. Eu digo isso porque eu sempre fui um incentivador da leitura. Quando eu comecei em sala de aula, primeiro eu montei um clube de leitura. O aluno tinha o quê? Tinha uma carteirinha.
levava o livro, passava uma semana lendo, se não desse conta da leitura, tinha mais uma semana. Depois eu montei uma locadora de livros, olha lá, locadora de livros. Nós cobrávamos 50 centavos, tá certo? A pessoa pegava, tá certo? Levava para casa e lia. Depois eu, com mais 3 professores, Cinéa Santos, Luiz Romero e Nilson Ferreira, construímos o quê? Tá certo? O Salip, que é a maior feira literária do Piauí. Depois eu saí espalhando feiras literárias por todo o nosso estado. E também hoje nós construímos, em 82, a revista Revestréis, que é a melhor revista cultural do Piauí, uma das melhores do Brasil. Então, toda a minha vida foi voltada, tá certo, à leitura, a criar o saudável hábito da leitura. Muito obrigado pelas informações, pelo incentivo para as pessoas lerem, pelas dicas também aos pais de como aí começar a ler, de ler todo, ler o mundo, outras formas de leitura, e isso tudo faz crescer as pessoas. Parabéns pelo seu dia, como amante da leitura. Você já tem ideia de quantos livros já leu? Eu já publiquei, tá certo, 7 livros, acabo de lançar agora, no ano passado, no finalzinho do ano passado, Tesão na Geladeira. Mas para você ter uma ideia, esse foi o meu primeiro, lançado em 1991, que é a Linguagem dos Sentidos. Depois eu lancei Por um Triz, tá certo? Que é um livro de crônicas. Depois eu lancei Maçã Profanada, de contos. Eu geralmente trabalho contos e crônica. Lancei esse box com 3 livros. E lancei o meu mais polêmico de todos, que é esse daqui, Coelhinho e Outras Histórias. Eu apanhei muito na internet, porque as pessoas não leram o livro e achavam que era pornografia. Mas muito pelo contrário, é um livro para mexer com a autoestima dos piauienses. Valeu, então. Parabéns mais uma vez pelo Dia do Senhor. Obrigado pelo incentivo, pelas dicas. Para acompanhar todo o seu trabalho, eu posso seguir aonde? Facebook, Instagram? Qual é a rede social que eu posso ver mais trabalho? Pode. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, o Wellington Soares. Eu estou também, os leitores podem me mandar também pelo e-mail, wsoarespi@hotmail.com. E tem um outro também aqui, que é Um Beijo na Bunda, que é um livro de crônicas. Eu escrevo semanalmente para jornal crônicas e contos também. Então eu gostaria de agradecer aos leitores de um modo geral, porque sem eles nós não sobreviveríamos. Valeu, então. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Viva. Outras vezes vamos nos ver e discutir aí sobre esse assunto que é muito importante, o incentivo à leitura, a mudança de vida através da leitura. Até mais, professor. Agradeço, Laércio, e continue incentivando a literatura de um modo geral, sobretudo a literatura piauiense. Valeu, muito obrigado e bom dia, professor.